Eu acredito que a gente precisa olhar para esses grandes oradores, ver o que eles fazem bem, tentar analisar qual é o grande pulo do gato que tem ali e trazer isso para a gente, lógico, com a nossa característica, com o nosso jeito e, se a gente precisar, fazer alguns ajustes naquilo que precisa encaixar em nós, né? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações, e o nosso tema do programa de hoje é como fazer apresentações como Steve Jobs. Muita gente me pergunta isso, né? Muita gente tem curiosidade de entender como que o Steve Jobs fazia para ter apresentações tão impactantes, tão marcantes, principalmente na hora de passar, né, de vender os seus produtos na Apple, né, os famosos keynotes da Apple que eram conduzidos pelo Steve Jobs. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, mais especificamente sobre o Steve. Eu já falei sobre ele em vários programas aqui, mas hoje nós vamos falar especificamente, né, dessa técnica do Steve, o que ele fazia para tornar as suas apresentações assim tão diferentes e tão marcantes para quem estava assistindo, tá certo? Mas antes, claro, aproveita, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito. Se você não foi, cuidado, anda logo, se inscreve aqui. E claro, ativa o sininho para você receber sempre notificações de quando saírem novos episódios de Segredos.ppt, quando tiver lives aqui pelo canal e todo o material que eu estou produzindo aqui sobre apresentações. Também não deixa de me seguir nas minhas outras redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Você pode procurar por Wagner Rodeiro lá, que você vai me encontrar e encontrar muito material sobre apresentações impactantes e criativas, tá certo? Bom, o Steve Jobs não precisa sim de muitas apresentações, a menos que você esteja aí fora do planeta nos últimos, 30 anos, você não vai saber quem é Steve Jobs. Mas se existir alguém aí que realmente não o conheça, não sabe, Steve Jobs foi o fundador da empresa Apple, né? Hoje tão famosa pelos celulares iPhone e tudo, mas que no início trabalhava, né, com os primeiros computadores pessoais, né? Eles criaram lá o Macintosh, né? Esse foi o primeiro grande lançamento da empresa. E desde lá, desde o início da empresa, o Steve, né, foi marcado por um estilo diferenciado, vamos dizer assim, como um empresário, como um homem de negócio e até como orador também, uma pessoa que sabia se expressar muito bem, sabia vender o seu peixe muito bem, que ajudou bem até no início da própria formação da Apple, né? Você tinha o outro sócio dele, né, que é o Steve, não vou saber pronunciar direito aqui o sobrenome dele, Steve Wozniak, acho que é isso o nome dele, que era o programador que criou, né, toda a estrutura, e logo depois outras pessoas também trabalhavam, mas o grande vendedor da empresa era o Steve Jobs, né? Ele tinha esse poder, esse carisma, né, de trair as pessoas. E por isso que muita gente busca inspiração, principalmente depois do retorno, né? O Steve, ele tem uma vida muito acelerada, vamos dizer assim, conturbada, né, de idas e vindas, principalmente dentro da Apple, né? Ele é despedido da própria empresa lá, se não me engano, lá pro final da década de 80, início de 90, e vai lá no fim da década de 90 ser reintegrado, né, reempossado da sua empresa depois de ter passado por vários outros empreendimentos, inclusive, né, por curiosidade aqui, a Pixar Animation, que era uma empresa também do Steve Jobs, que depois foi vendida para a Disney, né? Foi um dos empreendimentos que o Jobs investiu quando saiu da Apple. Por que tanta gente busca inspiração no Steve Jobs na hora de pensar nas suas apresentações? Especialmente depois desse retorno dele para a Apple, lá no início, no final da década de 90, início dos anos 2000, a gente tem um retorno da Apple mais triunfante, né? Quando a gente tem os lançamentos do iPod, logo depois do iPhone, e o Jobs fazia essas apresentações desses produtos, né, como uma grande festa, né, como uma grande celebração, com uma apresentação mesmo. Ele ia na frente da plateia, se colocava, estava ali para demonstrar a qualidade dos seus produtos. Ele sabia muito bem fazer isso. E muita gente, né, que precisa fazer uma apresentação tem essa necessidade, né, muitas vezes de vender uma ideia, um produto, e vai buscar referências, digamos assim, mais recentes, né? O Jobs vai morrer aí na segunda década aproximadamente, não vou lembrar agora a data em que ele faleceu, mas ele morreu alguns anos atrás, não faz tanto tempo assim, acho que em 2011, se não me engano, deve ter mais ou menos ainda uns 10 anos. Então ele ainda tá bem fresco na memória e ele tá muito ligado à marca, né? A marca Apple. Então por isso que muita gente vai atrás. E não só por isso, né? O Jobs era muito conhecido por criatividade, né? Então a busca por fazer algo diferente nas apresentações também passa por essa busca de criatividade. As pessoas vão atrás, né,
dessas referências de criatividade. Aqui hoje a gente não vai falar muito da história do Jobs, né? Não é esse o nosso intento, mas sim das técnicas que ele utilizava para fazer as suas apresentações. E para isso a gente vai se basear a ter como referência um livro muito legal que eu li há muito tempo e continuo sempre relendo ele, sempre que eu preciso pesquisar e me inspirar para dar essas aulas aqui para vocês, para fazer esse programa, para que ele seja mais cheio de conteúdo, que é o livro Faça como Steve Jobs, do Carmine Gallo, que é um jornalista ou uma espécie de coaching de comunicação americano, muito bom. Ele tem esse livro Faça como Steve Jobs, já tem alguns anos que ele escreveu, em que ele analisa toda a técnica, todos os truques, vamos dizer assim, que o Jobs usava para cativar a audiência, para fazer com que as pessoas estivessem ali junto com ele durante todo aquele processo, né, da apresentação. E eram apresentações longas, tá? Não eram apresentações curtinhas, e o público ficava realmente assim grudado na cadeira. Existia e existe até hoje uma legião de fãs da Apple muito por causa disso, né? Muito por causa dessa presença, dessa potência comunicativa que o Steve Jobs era e ainda é, né? Quando você vê alguns vídeos dele até hoje, tá? E por que a gente fala ainda do Steve Jobs? Por que é importante a gente falar? Primeiro, claro, pela grande referência de homem de negócios e homem criativo, né? Onde ele buscava sempre a criatividade, dar o passo além, né? Tanto na criação dos seus produtos, né? E a gente vê isso, talvez agora menos, a gente vê uma Apple um pouco mais, eu diria, um pouco mais apática. Ela ainda está num processo de transição, apesar de ainda estar lançando todos os anos alguma inovação, mas a gente não vê nenhuma inovação tão grande quanto se via na época do Steve Jobs, pelo menos na minha opinião, tá? Eu que vejo com um pouquinho de distanciamento essa questão da Apple, não ser um grande fã dos produtos. Eu acho que são produtos muito bem feitos, muito interessantes, mas talvez com um grande hype, né? Com uma grande força de marca que eu respeito e acho que foi uma construção muito bem feita, mas que não é, assim, para mim, justificável pelo preço, né? Por todo o excesso, digamos assim, de dinheiro que a gente precisa para adquirir esses tipos de produto. Mas o que a gente quer aqui é analisar essa parte como apresentador. E é importante a gente se inspirar em boas pessoas que dão bons exemplos, pelo menos de apresentação. Não estou dizendo aqui pra gente se inspirar na vida pessoal do Jobs, que aí é uma outra questão, e aí tem vários nuances aí que a gente não vai entrar aqui, mas como apresentador, realmente ele era impecável. Eu não diria extrovertido, porque o Jobs não era algo assim extrovertido, né? Ele era uma personalidade, a personalidade dele era um pouco complicada, mas no palco, né, na hora de apresentar, ele era realmente assim, incrível. Não tinha como não dizer que ele realmente dominava aquilo que ele estava fazendo, tá? E essa é a grande vantagem de você se inspirar em pessoas que realmente fazem bem. Você pode, agora, digamos com um pouco de olhar, já com tanto tempo, mas mesmo se você fosse inspirar em bons oradores dos dias de hoje, se você quiser que a gente analise alguns outros oradores de hoje, pode ser uma ideia também, deixa aqui nos comentários para mim, se você quiser, aproveita, já deixa aí, tá? Se você quiser que a gente faça outros programas falando de oradores que fazem apresentações, que usam bem os seus slides, a gente pode falar também, mas a vantagem da gente se inspirar é a gente poder analisar e ver o que a gente pode absorver de melhor para as nossas apresentações, o que eu tô fazendo às vezes sem pensar e que eu posso realmente rever e mudar. Não é que assim, eu vou fazer igual ao Steve Jobs. Não, eu acredito que a gente precisa olhar para esses grandes oradores, ver o que eles fazem bem, né? Qual é as técnicas, principalmente, né? Tentar analisar qual é o grande pulo do gato que tem ali e trazer isso pra gente, lógico, com a nossa característica, com o nosso jeito, e se a gente precisar fazer alguns ajustes naquilo que a gente precisa encaixar em nós, né? Então, é bem interessante essa questão do Steve, principalmente do seu estilo, da técnica, e eu gostaria aqui de colocar um ponto sobre isso. Eu tenho uma história bem interessante sobre essa questão. Quando eu li o livro do Carmine Gallo pela primeira vez, isso já tem alguns anos, tá? Esse livro, até você, fazendo um parênteses, talvez seja difícil um pouquinho de achar pelo tempo que ele já foi lançado, tá? Mas eu já vi que tem versões aí gratuitas pela internet que você pode buscar, tá? Que tem por aí, ou em sebos, você pode pegar o livro, que eu acho que é ele é um livro pra mim que tá sempre aqui do meu lado na hora de falar sobre apresentações, tá? Mas a história, quando eu li, né, a primeira vez esse livro, e aí eu comecei a rever o meu estilo de apresentações. Como que eu tava fazendo, especialmente os slides. A gente vai falar aqui sobre algumas sacadas, sobre o jeito, né, a técnica do Steve Jobs, e lá ele fala realmente assim, tanto do homem como orador, mas também da produção, da questão da preocupação com os slides. E aquilo foi me mudando, né? Eu fui olhando e falei, cara, realmente, a gente precisa ser mais direto, precisa ter uma atratividade maior. Eu tinha, digamos que eu mudei, né? Eu tinha aquele slide mais tradicionalzão, né? Que a gente tá acostumado com muito texto. E essas sacadas do Jobs, de como ele fazia para criar os seus slides, como ele animava
os seus slides, né, fez com que eu mudasse a minha forma. E era muito interessante que na época eu tinha que participar de um evento dentro do meu trabalho em que eu precisava apresentar a minha equipe. Era um momento assim meio que de conhecimento, havia uma reestruturação lá no meu local de trabalho. Existia assim um movimento assim, vamos conhecer as equipes para entender o que cada uma tá fazendo, né, para que não fique essa questão assim de perdido, para as pessoas não ficarem, e agora, para onde eu vou? Para quem que eu posso recorrer em determinado assunto? E eu fui encarregado de fazer essa apresentação. E muitas das coisas que eu li, eu acabei aplicando. Tanto a questão de treinar, como a gente vai ver, né? De consultar os colegas antes de apresentar, de ver se aquilo realmente está efetivo ou não. E a forma do layout dos slides, sendo mais efetivo, mais direto, com palavra-chave. Isso fez com que a apresentação fosse um verdadeiro sucesso. E olha que coisa louca. No meio dessa plateia, tinha um colega de fora, tinha um gerente de um outro estado, que ficou impressionado com aquela apresentação e me pediu se eu tinha condição de ceder para ele aqueles slides, aquele layout que eu tinha preparado, para que ele aplicasse também nas apresentações dele, né, ou do grupo dele, né, que aquele seria o modelo para que as pessoas pudessem usar lá na área dele. E eu cedi gentilmente para ele, sem problema nenhum, não via problema, até porque era um estilo corporativo, né, não era um estilo meu, não era nada meu, assim, especificamente cedi para ele, e durante muito tempo eu fui recebendo, por conta do meu trabalho, de interagir com essa área, né, em outro estado, recebendo essas apresentações que foram usadas para repassar conhecimento, e muitas delas usavam esse mesmo estilo e essa estrutura que eu tinha criado para aquela apresentação, que foi baseado realmente nessas sacadas do Steve Jobs como apresentador. E aí é o seguinte, gente, antes da gente entrar para sacadas do livro, é importante fazer uma ressalva que você precisa estar aberto para entender o que eu vou falar aqui agora. Algumas coisas vão fugir do que você está acostumado hoje em dia a fazer, né, de você ter que fazer tudo meio correndo e sem preparo. Então, se abre para isso, tá? E não põe na cabeça, isso aqui é coisa do Steve Jobs, o cara era um gênio, o cara era um espetáculo, eu sou um Zé Ruela aqui, faço coisa correndo, isso não é pra mim, não. Como eu falei, se inspira, ou melhor, inspira, respira e se inspire nessas sacadas que a gente vai colocar agora e veja o que se encaixa melhor pra você. Eu tenho certeza que se você usar, sei lá, uma ou duas sacadas, você já vai se diferenciar aí nas apresentações dentro do teu trabalho, fazendo com que a tua carreira se destaque de uma certa forma e aproveitando isso, claro, com consistência, né, fazendo cada vez mais isso. Então vamos lá falar algumas sacadas que estão lá no livro. Se você quiser depois, vai atrás desse livro, né? Faça como Steve Jobs e pode pesquisar lá que estão todas lá também, ok? Então, a primeira grande sacada antes, e é uma coisa que eu sempre falo aqui, que o Jobs tinha é o planejamento de forma analógica. Mas o que é isso? É começar a planejar com papel e caneta, né? Ou com lápis, se você preferir. É antes de começar a escrever, ou melhor, a criar os seus slides, começar a pensar no discurso, na forma e rascunhar isso para depois você trabalhar diretamente no computador, né? Fazendo um texto, se você for escrever um discurso, ou então se você for criar os seus slides. Então trabalhar de forma analógica. A gente às vezes tem algumas travas mesmo para às vezes construir as coisas direto no computador. Então se você tem essa dificuldade, todo mundo tem mais liberdade com uma folha em branco, um lápis ou uma caneta. Então você consegue fazer isso. Então se você tiver trava, dá um tempo, respira, depois volta e continua escrevendo, tá certo? A segunda grande sacada é defina bem o seu tema, né? O Steve, ele tinha a capacidade de abrir as suas apresentações com uma grande headline, né? Um grande slogan, né? Por exemplo, quando a gente teve a apresentação do iPhone, o Jobs abriu a apresentação dizendo assim: hoje a Apple vai revolucionar a forma como se concebe os telefones. Isso é uma grande headline, é uma grande chamativa. Se você você vai participar da apresentação, você vai assim, como assim? O que eles vão fazer para revolucionar o telefone, né? Né? Na época não se tinha essa questão dos smartphones, né? Era todos aqueles telefones mais tradicionais, quem conhece os Nokias da vida, era aquele telefonezinho com a tecladinho, uma telinha pequenininha, alguns até já estavam coloridos, mas ainda eram assim, esse formato, e o Jobs veio com o formato do iPhone para mudar. Então tem essa headline, esse grande slogan, essa grande chamada inicial para atrair o público. E é legal também, uma outra técnica que o Jobs fazia bem no início, é descrever os tópicos da tua apresentação no início. Então, se você vai abrir a apresentação, tem essa chamada inicial do headline e também diga para o seu público o que é que você vai falar durante a apresentação. Claro que você não precisa entregar, se tiver uma surpresa, você não precisa entregar logo de cara, mas diga assim: olha, nós vamos falar aqui sobre, eu não lembro agora exatamente da apresentação do iPhone, mas se fosse no caso, como é hoje o nosso cenário, o que nós estamos trazendo, o que é esse
esse novo produto que nós vamos falar. Provavelmente ele não vai entregar, que era o iPhone, né? E quais as vantagens que a gente vai ter com esse novo produto. Você já define bem os tópicos e é legal porque a plateia meio que se sente segura. Legal, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá? Então essa questão dos tópicos. Não necessariamente você precisa apresentar esses tópicos na tela. Não precisa fazer aquela tradicional agenda. Se você quiser, faça ela sem os bullet points, né? Evite fazer com isso, mas de uma forma mais criativa. Mas você pode falar, né? Fazer um overview rápido sobre o que vai ser falado durante a apresentação para que a sua plateia possa ficar assim, aguardando, né? É muito claro isso, principalmente no discurso de Stanford, que o Jobs faz, em que ele começa falando assim: hoje eu vim aqui trazer 3 histórias. E ele faz isso mesmo. Ele conta uma história, depois uma segunda história e uma terceira história para contextualizar tudo aquela história. Então, o público estava esperando, tá? E é importante, se você vai falar que tem 3 coisas, por exemplo, não esquece, né? Não fala só 2, tem que falar as 3, tá? Então é muito importante criar esse compromisso com a plateia. Um outro detalhe que o Jobs fazia muito bem era abrir e fechar cada um desses tópicos, digamos assim, essas partes da tua apresentação, com uma transição bem clara e concisa, né? Você deixa bem claro para a audiência que aquele ponto se encerrou e a gente está partindo para outro, tá? Você não mistura as duas coisas. Então ele tinha essa capacidade de fazer, né? A gente está falando, por exemplo, vou pegar o meu exemplo que eu coloquei aqui sobre o cenário, né, de telefones. Ele fecha essa análise completa do cenário e faz uma transição suave. Agora é para este produto. Então ele abre um tópico, fecha o tópico, abre um novo tópico, fecha o tópico, abre outro tópico e fecha outro tópico. Isso também está lá no discurso de Stanford, né? São as 3 histórias que você tem lá. Então é bem importante que você seja claro e conciso, né? E é bem interessante que você saiba onde começa e onde termina. Isso até é uma das técnicas quando você vai escrever texto, né? Só fazendo uma analogia rápida. Quando o parágrafo, ele é meio que um mini texto. Um parágrafo é um mini texto. Então ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão para que ele seja efetivo. Da mesma forma, os tópicos de uma apresentação também tem que ter essa concepção, começo, meio e fim, tá? Para que sejam efetivos. Outro ponto bem legal, muito interessante, e isso no jeito de se portar, é muito importante que no momento que você faz uma apresentação, que você demonstre entusiasmo por aquilo que você está falando. É muito chato a gente participar de uma apresentação em que o apresentador está lá passivamente. Não, hoje a gente vai falar aqui sobre esse assunto e tal, né? Esse foi o resultado, mas foi legal, né? Tá bem interessante. O Jobs não fazia isso. Quando ele ia apresentar um produto, ele dizia assim, palavras que realmente engrandeciam a coisa, né? Excelente, maravilhoso, né? Isso em inglês, né? Amazing, unbelievable, incredible, né? Então ele usava essas palavras, use esses tipos, né, de expressões para reforçar a força da argumentação. É muito importante que a sua expressão corporal e verbal acompanhe esse entusiasmo, né? Você já deve ter participado de apresentações. Como é gostoso participar quando uma pessoa realmente está interessada em passar aquele conhecimento, né? Quando ela está realmente interessada em passar aquela mensagem, a coisa flui muito mais organicamente. Então, se você não tem entusiasmo, procura entender como que você pode realmente, se você não tem entusiasmo pelo teu tema, o que te atrai nele? Então, pensa um pouquinho sobre isso e tenta demonstrar mais entusiasmo. O Jobs, além de fazer uma apresentação, ele não fazia simplesmente uma apresentação, ele fazia uma apresentação com uma experiência para as pessoas que estavam participando. Mas Wagner, eu não sou showman, não vou fazer uma experiência. O que eu quero dizer com essa experiência é que ele fazia com que os argumentos que ele trazia fossem bem explicados para o dia a dia, ou havia uma transcrição mais clara para as pessoas do que era que está sendo apresentado. Por exemplo, os números e as estatísticas, eles eram apresentados para o público, mas eles eram explicados, eram colocados de forma que se tornassem realmente relevantes para o público, que aquele significado tivesse algo a mais a acrescentar realmente. Vou pegar aqui um exemplo do próprio Jobs, né? Quando ele falou da capacidade de armazenamento do iPod, ainda lá no início, né? Lá muito tempo atrás, a gente nem usa mais o iPod em si, né? Hoje ele já foi absorvido por os nossos smartphones, mas quando ele começou a falar do iPod e foi falar da capacidade de armazenamento, se você fosse simplesmente dizer um número, sei lá, esse iPod aqui na época, sei lá, tinha 12 gigas. O que são 12 gigas para você? A menos que você entenda de informática, né, que você entendesse, talvez, poxa, 12 gigas é uma coisa muito grande, é um grande espaço de armazenamento. Mas o Jobs não fala isso. O que ele fala é exatamente o seguinte, ele fala assim, olha, você vai conseguir carregar junto com você a sua coleção de discos completas vai caber no seu bolso. Mais de tantas horas vão caber no seu bolso de música. Aí a pessoa, quer dizer que 12 gigas referente, eu vou conseguir carregar todas as
minhas músicas no meu bolso, isso realmente me traz uma relevância. É uma experiência, a pessoa está imersa naquilo. Então é importante que você torne os dados interessantes, faça analogias, faça comparações, para que entenda o seu público, principalmente, entenda qual é a capacidade, né, dele entender aquela informação e como que você pode transformá-la em algo mais palpável, que aquilo se torne realmente relevante. Um outro ponto, claro, assim, que eu não posso deixar de falar, é a dedicação que o Jobs tinha na questão do apelo visual das apresentações. Isso foi uma coisa que me pegou, né? Até na historinha que eu contei antes aqui sobre a apresentação, né? Na minha área, né? No meu trabalho. O Jobs tinha essa questão muito clara que os slides tinham que estar impecáveis. Mas impecáveis de um jeito assim simples e objetivo. Ele não enchia os slides com muitas informações. Havia às vezes uma imagem, um gráfico, uma palavra em si que definia alguma coisa. O Jobs era tão obcecado com isso que ele, digamos assim, ficou um pouco, não vou dizer decepcionado com o PowerPoint, mas assim, ele tinha uma rixa com o PowerPoint que ele fez com que fosse desenvolvido um software de criação de slides, né, de gerenciamento de slides, que é o Keynote para a plataforma Mac, e ele usava isso, né? Então algumas pessoas têm esse acesso ao Keynote, sabe que ele tem algumas coisas diferenciadas do PowerPoint por conta disso até, dessa influência, porque ele era usado pelo próprio Jobs lá nas apresentações. Então a gente não pode descuidar da parte visual dos nossos slides, eles têm que realmente estar bem atrativos, feito com um layout bem interessante, e não precisa de muita coisa, a gente sempre está falando aqui a todo momento, você não precisa ser um Picasso para fazer isso. Claro, se você ter um mínimo cuidado com a parte visual, não ser exagerado, acho que a coisa mais forte que eu posso dar de dica nisso, nesse momento, é não ser exagerado, né? Utilizar, assim, fundos que sejam claros, que não gerem dificuldade de leitura ou de absorção das imagens. Então tudo isso era muito importante para o Jobs e você também pode utilizar nas suas apresentações. Um outro detalhe muito importante para o Jobs durante uma apresentação, ele entendia que a apresentação era um show. Como assim um show? Ele vai lá como artista fazer palhaçada, né? Fazer as coisas. Não, era um show porque ele estava ali realmente para mexer com os sentimentos das pessoas, fazer com que elas se sentissem animadas a comprar aquelas ideias novas, por exemplo, né, de venda de produtos, para que elas quisessem experimentar. E quando você faz uma apresentação, você tem que ter isso em mente. Qual é o teu objetivo? E você vai fazer de tudo para que as pessoas possam ser convencidas daquilo, persuadidas daquilo, para que ela possa entrar. Então, pense a sua apresentação sempre como um momento de show mesmo, de como que você pode se destacar naquele momento, né, sem exageros, do jeito que você é, da forma como você trabalha, mas pense como um show. Você tá ali, né, as luzes estão em você, para que você consiga, né, levar a tua plateia de um lugar a outro. E para isso, o Jobs era extremamente obcecado em ensaio. Então, uma das frases que você vai ter no livro do Caminho Engano é essa dica que diz o seguinte: ensaie, e se puder, ensaie um pouco mais, tá? Lógico, Wagner, mas às vezes eu tenho apresentações em cima da hora, não dá tempo. Cara, faça nem que seja 5 minutos antes, 10 minutos antes, faça uma apresentação em frente ao espelho, ensaie, veja, o nosso cérebro tem o poder de nos colocar em situações ainda futuras. O nosso cérebro tem uma certa dificuldade de distinguir o que é imaginário do que é real. Vocês já tiveram aquela sensação, por exemplo, quando você tem um sonho, parece que foi tão real, que você estava lá, que pareceu que fazia parte da tua vida, e às vezes você tem essa sensação de, será que isso aconteceu mesmo? Às vezes porque envolve uma pessoa da tua vida, né? Alguém próximo de você. Será que isso aconteceu mesmo? E aí você tem até que parar um pouco. Não, peraí, isso não aconteceu, isso é sonho. Então, se você puder imaginar, às vezes, não consigo subir no palco para apresentar agora, faça uma pequena apresentação, às vezes em frente ao espelho, mas já imaginando aquela plateia, imaginando as pessoas. Chame uma ou duas pessoas para assistir aquela pequena apresentação rapidamente, só para ver se, isso aqui tá interessante, não tá? Tem esse feedback, isso ajuda muito, tá? Muitos palestrantes de TED também falam isso, que é interessante você treinar antes, até para quando você chega lá, né? O TED é esse evento também de palestra, onde você apresenta ideias inovadoras, e você precisa realmente cativar o público. Não é à toa que apresentações de teatro ensaiam, não é à toa que músicos ensaiam, todo mundo ensaia porque pode haver imprevistos. Então, quanto mais você se certificar de que você tem domínio sobre a apresentação, melhor. Claro, vai ter momentos que você vai ter que se virar meio que nos 30, sim, mas com a prática, quanto mais você se colocar, você vai ter mais bagagem, mais know-how, para mesmo nesses momentos de, digamos, improvisação, você esteja mais à vontade, tá certo? E a última sacada, né?
um bônus de sacadas que eu vou dar para vocês aqui. Uma coisa que o Jobs sempre fazia era o encantamento da plateia através de um bônus. Ele sempre terminava suas apresentações dizendo assim, mas tem mais uma coisa. Algo que ele talvez não tenha falado lá nos tópicos. Ele encerrou todos os seus tópicos, mas tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Então ele encantava. Ele fazia com que tinha algo no finalzinho, algo que precisava ser mostrado. Às vezes podia ser o produto em si, como ele fez quando foi apresentar, né, o notebook da Apple mais fino, que ele tirou esse notebook de dentro de um envelope de papel A4, se eu não me engano, né, tirou esse, e ele era tão fino que ele cabia dentro do envelope. As pessoas ficaram assim, porque ele falou, né, de todas as características, que ele era um mais fino, mas ele mostrou, mas tem mais. Então sempre tem essa capacidade de surpreender ao final, né, sempre tem mais alguma coisa do Steve Jobs, né, algo que a plateia não esteja esperando, que pode ser também usado para concluir a chave de ouro, aquela grande revelação do final da história, né, aquele grande ponto de virada. Se a gente for até usar analogia com os filmes mais recentes, é aquele momento, se você ainda não viu, cuidado com spoilers alert agora, tá? É aquele momento em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa em que os 3 Homem-Aranhas aparecem, e a gente, por mais que a gente tava esperando, né, por mais que tava sendo espetacular, na hora que você viu os 3, você, uau, caraca, e agora? Eles estão juntos mesmo, eles fizeram isso, eles tiveram coragem. Então tem esse momento uau na sua apresentação, tá? Causa esse impacto. O que você pode fazer de diferente para realmente impactar, para colaborar com a tua apresentação, né? Para dar aquele, nossa, isso aqui realmente é algo diferente, né? Então tenha essa surpresa na manga que o Jobs sempre tinha nas suas apresentações, tá certo? Muito bem, pessoal, essas eram as sacadas que eu tinha para conversar com vocês aqui sobre o Steve Jobs. Se você gostou desse tema, diz para mim aqui nos comentários o que mais chamou a sua atenção, se ficou alguma dúvida, se você quer que a gente fale mais sobre algum ponto dessas sacadas, às vezes, a gente pode pegar alguma dessas sacadas aqui e falar um pouco mais sobre elas. Podemos fazer um segredos.ppt também nesse sentido, então deixa aqui para mim. O comentário é muito importante saber qual é o feedback de vocês sobre esses programas que nós estamos fazendo, tá certo? E claro, se você sabe de alguém que gosta das apresentações do Steve Jobs, que precisa conhecer um pouquinho mais, ou que quer compartilhar essas sacadas, compartilhe esse vídeo no grupo da firma, no WhatsApp, onde for, nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, onde for, você pode compartilhar, tá liberado para você fazer isso, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. A gente se vê com certeza no próximo episódio de segredos.ppt. Um grandíssimo abraço, fiquem com Deus e fui!